Bom dia, bom dia. Vamos trabalhar um pouco? Eu falo para os pastores que a gente se reúne. Ontem o Cezinha falou: o que é esse negócio de pastor do bambu? Então talvez seja essa a pergunta de vocês também. Quando começou a pandemia em março, eu e a minha esposa e a minha filha, nós nos mudamos para o sítio. Mas é bem perto da cidade, dá 400 metros assim da cidade. É bem pertinho mesmo. E nós saímos de uma casa de 400 metros quadrados de construção na cidade e fomos morar em 2 quartos, uma sala e uma cozinha, assim no sítio. Aí eu já vendi a casa também para minha mulher não querer voltar. Falei, eu vou meter fogo no navio para ela não querer voltar, porque eu sou caipira, eu fui criado em sítio e gosto, gosto da vida do sítio. Mas a Leia não, a minha esposa sempre foi urbana, morou muitos anos na capital, em São Paulo, se formou lá. Quando eu me casei, ela morava na capital. E de lá para cá a gente está vivendo no sítio, e o sítio tem a gente chama de APP, uma área de preservação permanente, porque passa um riozinho assim, bem perto da nossa casa, e tem uma mata ciliar, e o meu falecido sogro, que deu esse sítio de herança para a Leia, depois eu adquiri uma parte do lado. Você sabe que nascer pobre é um destino da gente, mas casamento a gente escolhe. E eu decidi casar bem, assim, né? Eu falo isso para minha esposa, ela fica brava, né? Que eu dei o golpe do baú nela. Mas é brincadeira. E meu sogro plantou muitos bambus assim nesse sítio. E hoje Deus construiu uma capela, literalmente. Se você for lá, você vai ver. No meio da mata, os bambus cresceram e eles se cruzaram e ficou uma capela de bambu de quase 40 metros de altura. É um negócio, bambu enormes assim, de 40 metros, 30 metros, é uma coisa absurda aquilo. E ficou uma capela ao ar livre. E nós começamos alguns anos atrás lá, antes da gente morar lá, eu comecei a reunir os pastores da nossa equipe, alguns pastores amigos, e começaram a vir um ou outro, e hoje a gente reúne chegamos a reunir 100 pastores lá. E todos os meses nós fazemos 3 dias de jejum, a gente passa o dia todo lá, ministrando uns aos outros, orando, clamando, estudando a Bíblia, e à tardezinha a gente ceia juntos, e tem um tempo de oração à noite, e depois no outro, nós passamos 3 dias assim, e tem sido um tempo assim maravilhoso. Eu só estou explicando porque eu falei ontem dos pastores do bambu, e talvez não ficou muito claro. Bom, hoje de manhã eu queria continuar conversando com vocês, e eu queria começar lendo João 11, que todo mundo sabe, decora e salteado, que é quando Jesus recebe a notícia que o seu amigo Lázaro morreu. Então, para a gente não ficar só no que eu estou falando, vamos ler lá, só o comecinho, só para vocês se lembrarem. A gente usa muito isso em funeral, né? Mas vamos começar. João 11. Havia um homem chamado Lázaro, ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta, e aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: ô Jesus, aquele que o Senhor ama, não é qualquer amigo seu, é aquele amigo, aquele a quem amas, está doente, pegou o Covid lá. E ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte. Olha, irmãos, olha que interessante isso. Parece que Jesus está de brincadeira. Porque Jesus, está escrito aqui, ao ouvir isso, Jesus diz: essa doença não acabará em morte. Mas o que acontece exatamente depois é que Lázaro morre. Isso com certeza dá um nó na cabeça dos discípulos.
Porque eles chegam lá, Lázaro está morto. E Jesus diz, não, Lázaro morreu. Mas Jesus disse, essa doença não acabará em morte. É porque Jesus é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Jesus já estava vendo Lázaro ressuscitado. A gente está vendo um episódio da série. Mas Jesus, ele já sabe o final da série. Então Jesus diz, essa doença não vai acabar em morte. Essa doença vai acabar porque eu vou ressuscitar ele. Mas para quem ouviu isso, foi muito difícil. Essa doença não vai acabar em morte. E Lázaro morreu. Mas essa enfermidade é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou ainda mais 2 dias onde estava. Tá bom, aí você já sabe o final dessa história. A grande pergunta que a gente faz assim na primeira leitura desse texto é por que Jesus não foi? Por que Jesus não foi para Betânia quando Lázaro estava doente? Era muito mais fácil curar Lázaro do que ressuscitar. É muito mais fácil. Outra coisa, havia uma expectativa, porque Marta e Maria mandam a notícia assim, o seu amigo, aquele amigo que você ama, aquele cara que você come na casa dele, é o cara que você dorme na casa dele, não é qualquer pessoa. Jesus amava Marta, amava Maria, e elas sabiam que Jesus amava Lázaro. Mas por que Jesus não vai? Você tem noção do desespero disso? Daquelas irmãs vendo o Lázaro morrer, do Lázaro definhar, e dizendo, por que ele não chega? Por que ele não vem? E é exatamente isso que o Espírito Santo de Deus falou no meu coração. E é isso que eu quero trabalhar com vocês essa manhã. Lázaro precisava morrer. Esse é o meu tema com vocês essa manhã. Lázaro precisava morrer. Por que Lázaro precisava morrer? Ele era amigo de Jesus. Ele servia Jesus, ele temia Deus. Por que Lázaro precisava morrer? Porque Jesus não queria manifestar em Lázaro o poder da cura. Jesus queria manifestar em Lázaro o poder da ressurreição. Jesus não queria glorificar o nome de Deus, o nome do Pai, curando Lázaro. Jesus queria glorificar o nome do Pai, ressuscitando Lázaro. E isso veio com clareza no meu coração, porque nesse final do ano passado, quando eu estava nesse tempo de jejum, e eu estava na presença de Deus, e Deus disse assim para mim, ô Jetro, Lázaro precisava morrer. Lázaro era meu amigo, e Lázaro precisava morrer. E eu ouvi com clareza o Espírito Santo dizendo assim para mim, Jetro, o processo de morte são 3 dias. E daqui a pouco eu vou trabalhar sobre isso. Jonas passou 3 dias no ventre do peixe. Saulo de Tarso ficou 3 dias orando e jejuando, e as escamas caíram dos olhos dele. Esther fez 3 dias de jejum, Nínive fez 3 dias, e esse processo, Jesus passou 3 dias no ventre da terra, esse processo de morte e de ressurreição, são 3 dias, e foi tão forte isso no meu coração, porque Deus disse assim, Jetro, tem áreas, escuta Jetro, tem áreas da sua vida, que precisam morrer, para que eu possa ressuscitar.
Existem coisas na sua vida, Jetro, que você está pedindo para eu curar há muito tempo. Jetro, tem áreas da tua vida que você está pedindo para eu resolver, para eu curar. Mas, Jetro, essas áreas da sua vida eu não posso curar. Elas têm que morrer, Jetro. Você precisa passar por um processo de morte, para que você possa ressuscitar e viver por propósito que eu tenho na sua vida. E Deus me disse, nesse tempo de jejum que você está fazendo, eu vou separar 3 dias e eu vou matar você. Você vai passar por um processo de morte, porque tem coisas na sua vida e no seu ministério que precisam morrer para experimentar o poder da ressurreição. Então, é difícil para a gente ouvir isso, porque muitos de nós, a maioria de nós, somos como Marta e Maria, nós queremos a cura, nós queremos que Deus resolva, e tem coisa que Jesus olha para nós e diz, não, isso precisa morrer, eu vou deixar morrer, mas eu sou teu amigo, Jesus, eu sou pastor. Agora, como que nós vamos experimentar isso? A primeira coisa que nós precisamos fazer é decidir não ser Deus. Parece uma doidura, mas não é. Eu e você precisamos decidir não ser Deus. Porque a grande tentação do homem, desde Adão e Eva, é querer ser Deus. Ou a serpente disse para Eva, se você comer desse fruto, você vai ser igual a Deus. E se você parar para pensar, o nosso grande dilema, o dilema da humanidade é querer controlar o divino. Nós queremos de alguma maneira mover a mão de Deus para que Deus faça o que nós queremos e o que nós pensamos. Se você parar e gravar a tua oração, a nossa oração é ter, irmãos, a religião, muitos pastores e a tentativa, as campanhas, a nossa oração, a gente gasta muito tempo dizendo para Deus o que Deus precisa fazer. Oh Deus, eu quero assim, Deus. Oh Deus, funcionou com fulano, tem que funcionar comigo. A gente escuta pastor dizendo assim, vamos colocar Deus na parede. Você já ouviu isso? Eu já. Nós vamos colocar Deus na parede. E aqui a gente olha para Marta e para Maria, e eu me identifico demais com Marta e Maria. Porque elas mandam um WhatsApp para Jesus, vem agora, o amigo que você ama está morrendo, então o Senhor curou todo mundo, vai curar ele, e não demora. E passa um dia, passa 2, passa 3, e nada. Você imagina você fazendo parte da igreja do pastor Jesus, e você diz, olha, meu irmão está morrendo, vem fazer uma visita, vem orar, e o cara não vem, e aí morre, e Jesus não vem nem para o culto funeral. É para desviar de uma igreja dessa. Não, é de lascar. Pô, o meu pastor, o cara que come na minha casa, não vem nem no funeral, não veio. E aí, depois que passa 4 dias que o cara morreu, já está fedendo, Jesus chega. Agora, eu quero que você assista a cena, porque a Bíblia é muito clara. Jesus, ele não tinha nem entrado em Betânia. Jesus estava no trevo de Joinville, lá na rodovia. Jesus estava no trevo, e chega a notícia na casa de Marta e Maria, o carudo chegou, depois que morreu, agora ele vem. O pastor Jesus chegou aí. Olha, Jesus está no trevo, mas você sabe que tem sempre alguém para mandar um WhatsApp.
Sempre tem um mais linguarudo que vai e já dá notícia. Ele quer dar a primeira notícia. Na tua igreja tem, na minha tem, e na nossa família também tem. Aquele que primeiro, você sabe que no grupo da família, morreu alguém, ele já diz, você sabe que morreu, ele sabe de tudo. Chegou alguém e diz, Jesus chegou. Para mim, desculpa irmãs, mas para mim a Marta era mais, a Marta não aguenta. A Marta já levanta e diz, eu vou lá. Não, vou pegar ele no trevo. A Maria fica. Mas para mim a Marta, pastor, ela era meia baixinha, sabe? Porque as baixinhas, o sangue sobe mais rápido, filha. A distância é menor. Quem tem mulher baixinha sabe o que eu estou falando. É assim, eu vou lá. E a Marta vai, ela vai marchando assim, ó. Se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Mas agora, já faz 4 dias. Mas se o Senhor tivesse chegado antes, se o Senhor tivesse ouvido o nosso recado, entre aspas, se o Senhor tivesse feito o que nós mandamos o Senhor fazer, meu irmão não estava lá. Mas é que o Senhor não escuta, gente. E aí Jesus olha e diz, ô Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Teu irmão vai ressuscitar. Eu sei, naquele dia. E aí Jesus entra. E aí a Maria é aquela mais espiritual. Sabe aquela irmã? Ela é da intercessão da igreja. A Maria é muito crente. A Maria é mais calma. E a Marta chega e diz, ó, o mestre está chamando você. E ela ajeita o coque. E ela vai. Mas a Maria é igualzinho. Ela só não corre lá. Mas o coração dela é igualzinho. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. O coração de Jesus já está explodindo. Onde é que vocês colocaram ele? Ele vai para o túmulo. Irmão, você consegue ver isso? Olha como que a gente é igualzinho. Chega no túmulo, Jesus diz assim, tira a pedra. As duas. Ninguém vai tirar essa pedra. Já está fedendo. Não vai tirar pedra, coisa nenhuma. Já está cheirando mal. Se o senhor quisesse fazer alguma coisa, tinha feito há 4 dias atrás. Agora já foi. Já está fedendo, já foi, já morreu. Meu irmão, por favor, entenda isso. Não é o pastor Geto, não é o Evaldo, não é o Cezinha. É o Criador do universo, o que fez o céu e a terra. O Filho de Deus estava ali. Era Jesus dizendo, tira a pedra, eu estou aqui. Mas elas estão dizendo, não vai ser do teu jeito, é do nosso jeito. Não é no teu tempo, é no nosso tempo. O Senhor tinha que ter feito do nosso jeito. Nós estamos o tempo todo assim. Ô Jesus, por que o Senhor não faz agora? Olha, nós vamos fazer. O Senhor tem que vir. Não, agora eu não vou tirar a pedra. A pedra eu tiro na hora que eu quero. Não é na hora que o Senhor quer. O Senhor devia ter chegado antes. Por que a gente quer que Deus faça as coisas do nosso jeito? Por que a gente olha para Deus e diz, isso eu não aceito, Deus? Porque eu e você estamos tentando ser Deus o tempo todo. Nós não vamos experimentar a ressurreição na nossa vida. Nós não vamos experimentar o poder da ressurreição. Nós não vamos experimentar esse poder que transforma, que muda, se nós não desistirmos pelo amor de Deus. Desista de ser Deus, desista de segurar o vento, desista de controlar a mão de Deus. Tira a pedra, porque quando elas tiram a pedra, aí Jesus diz, agora é comigo, é a minha hora. Pai, eu estou fazendo isso para que ele saiba. Oh Deus, o Senhor sempre me ouve, mas para que ele saiba. Oh Lázaro, sai para fora. E aquele que estava morto há 4 dias, saiu para fora. Escuta essa manhã, tira a pedra, desista de controlar, perca o controle. Deixa Deus ser Deus. Para de tentar fazer a sua vontade, deixa Ele fazer a vontade dEle.
nesse processo de 3 dias, eu queria olhar rapidinho com você na questão da vida de Jonas. E todo mundo conhece, até as crianças conhecem a história do profeta Jonas, que foi engolido pelo grande peixe. Eu não sei que peixe que era, você pode ficar à vontade. Para mim, se foi uma baleia, um tubarão, um golfinho ou um lambari se engoliu Jonas, eu acredito a mesma coisa. Porque para Deus não tem nada impossível. Foi um peixe, um grande peixe. Mas tudo bem. Quando a gente ouve a história de Jonas, e com essa questão de que Lázaro precisava morrer, o Jonas também precisava morrer. Deus não manda Jonas profetizar em Nínive simplesmente porque ele não tinha opção. Deus não queria apenas que Jonas profetizasse em Nínive. Deus queria provocar em Jonas um processo de morte e de ressurreição. Porque Jonas era um profeta que carregava dentro de si uma morte, uma revolta, um ódio, uma ferida muito grande. E vocês vão entender, eu sei que a maioria sabe, mas vocês vão entender por quê. Porque Deus diz assim, Jonas, vai lá na capital da Síria, em Nínive, e profetiza contra ela, porque daqui 40 dias eu vou destruir aquela cidade. Como eu destruí Sodoma e Gomorra, eu vou mandar fogo do céu, e eu vou subverter. Nínive vai ser riscada do mapa, vai morrer todo mundo. Aí, os historiadores dizem que, e a Bíblia diz que era em torno de 120 mil pessoas. Era muita gente. E quando Jonas recebe essa missão, vai profetizar em Nínive, o que Jonas faz? Ele vai para Jope, que hoje é Tel Aviv, ali no Mediterrâneo, capital política de Israel. Ele vai ali para Tel Aviv, em Jope, tem o pier, tem o cais. Ele diz, Nínive é para cá. Qual é o primeiro barco, qual é o primeiro navio que vai para lá? Porque para cá eu não vou, eu quero para lá. E diz, olha, tem um navio saindo agora para Tarsis. Ele diz, me dá o bilhete aí, é para isso que eu vou. Porque para cá eu não vou. Agora, por que isso? Por que Jonas não quer obedecer? Por que Jonas não quer pregar e profetizar em Nínive? É muito simples, irmãos. Esse trauma, essa dor, Jonas era filho de profeta, filho de Amitai. Era de uma linhagem sacerdotal e profética. E os assírios, os ninivitas, os assírios, nós lemos na história, eles não eram apenas guerreiros, eles eram sanguinários. É por isso que o juízo de Deus vem muito forte contra a Síria. Quando eles invadiam uma cidade, eles matavam os homens. Quando eles capturavam, eles colocavam um anzol na boca dos capturados e arrastavam como se fossem feras humanas, bestas. Eles estupravam as mulheres na frente dos homens. Eles abriam o ventre das mulheres grávidas, pegavam os fetos e eles queimavam aos seus deuses. Eles eram homens malignos. E Jonas, na infância dele, Jonas, ele vê essa Síria, ele vê esse povo invadindo a sua terra, destruindo parte da sua família, destruindo sua cidade. Ele tem um ódio mortal. Ele vive a vida clamando, Deus, vinga o sangue da nossa casa, vinga o sangue dos nossos pais, destrói esses arameus, destrói essa Síria, mata esses homens. E aí quando Deus diz assim, eu vou destruir Nínive, Jonas diz, demorou, porque eu pedi isso minha vida inteira. O que eu quero é ver esse povo morto. Eles têm que pagar pelo que eles fizeram. E aí, o que Jonas pensa? O que você pensa e eu também. Vai que eu prego lá, e alguém acredita, e vai embora, não morre. Vai que eu profetizo lá, e alguém se arrepende, como de fato aconteceu,
E vai que Deus muda de ideia. Eu vou fugir e eu vou ficar assistindo na internet. Eu quero só ver o fogo explodindo em Nínive. Eu só quero ver aquele povo morrendo. E ele foge. Agora, eu quero que você acompanhe comigo o nível de enfermidade e o nível de obstinação desse pastor, desse profeta chamado Jonas. Porque nós sabemos, vem a tempestade, joga todo mundo fora, está todo mundo orando, mas quem está fugindo não ora. Quem está fugindo de Deus não fala com Deus. Quando a pessoa está fugindo da presença de Deus, a última coisa que ela quer é falar com Deus. Jonas entra no porão do navio, está todo mundo clamando para os seus deuses, Jonas está dormindo. Por que você não vai orar? Vou nada, se eu estou fugindo do cara, eu vou falar com ele. E aí, o final desse episódio é que jogam a sorte, cai em Jonas, e o pessoal diz, conta aí, o que está acontecendo? Jonas diz, é comigo mesmo. Tudo isso que está acontecendo é por mim. Eu sirvo ao Deus que fez o céu, a terra, que fez o mar. Tudo que nele existe. Eu estou fugindo dele. Então é o seguinte, me mata. Me joga no mar e vocês vão sobreviver. E eles têm medo. Como é que a gente vai matar um cara desse? Como é que a gente vai jogar um cara desse no mar? Mas eles não têm o que fazer. Irmãos, vocês conseguem visualizar isso? Nós não estamos falando de um novo convertido. Nós não estamos falando nós estamos falando de um pastor. Nós estamos falando de um profeta que diz assim, eu morro, pode me matar, me joga desse navio. Mas tem uma coisa, eu não vou fazer o que Deus mandou. Jonas estava disposto a morrer, mas ele não estava disposto a encarar aqueles que tinham causado dor na vida dele. Eu morro, mas eu não vou tratar desse assunto. Eu morro, mas eu não vou conversar com Deus a esse respeito. O trauma dele, a dor dele é tão grande que ele não consegue falar com Deus sobre isso. E o que acontece? Eles jogam Jonas do navio. Eu quero abrir um parênteses aqui. Porque eu já pastoreio há mais de 20 anos e eu estou dentro da igreja quase desde sempre. E nesses mais de 20 anos pastoreando e hoje cuidando de muitos pastores, de muitas igrejas, eu percebo que existem Jonas, existem pastores, existem crentes, Cezinha, que o cara já foi jogado de muito navio. Sim. Você consegue fazer essa leitura? O cara, chega uma hora que não dá mais, você diz, cara, não dá para você continuar aqui, não dá para você continuar nesse ministério, essa tua atitude não dá, você... O que está acontecendo com você? E o cara olha e diz, eu vou para outra igreja, pode me jogar desse navio, eu não quero falar sobre isso. O cara já passou por uma, por duas, por três, por quatro, 5 casamentos, passou por um monte de família, foi jogado, de uma família jogou fora, a outra família jogou fora. São Jonas que estão sendo jogados de barco em barco. Ele vai de uma cidade para outra, ele muda de país, mas ele prefere ser jogado do barco do que lidar com as dores dele. Ele prefere mudar de esposa, mudar de família. Ele abandona a igreja. Ele diz, pode me jogar. Mas ele não quer falar com Deus a respeito do que ele está fugindo. E aí a gente que lida com liderança, a gente vê pessoas que ouviram Deus, que são profetas, são filhos de profetas, homens e mulheres que têm um potencial, que têm uma missão, mas que não conseguem cumprir uma missão, porque ainda não passaram pelo processo de morte que precisavam passar. E a misericórdia de Deus é tão grande. Eu olho para Deus e fico pensando, meu Deus, que paciência que o Senhor tem. Porque na minha opinião, irmãos, ali no navio,
para mim já estava bom demais. Aí eu falei assim: Jonas, desculpa aí, cara, mas já deu, cara. Eu mandei tempestade, o barco balançou, é isso aí. E o Jonas nada, mas Deus é tão misericordioso que manda um peixe engolir ele e ele não morre. E aí nós sabemos o final da história. No terceiro dia, em Jonas capítulo 2, versículo 7, Jonas diz assim: quando a minha vida já estava acabando, no último finalzinho, no último fôlego, no terceiro, Jonas diz, quando a morte já se aproximava, quando eu estava morrendo, eu levantei a minha voz e eu clamei a Deus. Eu disse: Deus, o que o Senhor me mandou fazer, eu vou fazer. O que eu prometi fazer, o que um profeta prometia: aonde o Senhor me mandar irei, e o que o Senhor me mandar falar, falarei. Não importa o que acontecesse. Esse era o juramento profético. Aquilo que eu prometi, eu vou cumprir fielmente. Eu disse que eu iria, então eu vou. Eu disse que iria pregar, então eu vou. E Deus faz aquele peixe vomitar Jonas, depois de 3 dias e 3 noites. E aí, irmãos, Jonas vai encarar aqueles homens que feriram ele, que machucaram ele, que destruíram, que sangraram. Ele vai ter que lidar com a dor dele. Quando Jonas passa por esse processo de morte, ressuscita um profeta que vai salvar 120 mil pessoas. Eu conheço homens e mulheres que têm potencial para salvar milhares e milhares de pessoas, mas que precisam passar por esse processo de morte e de ressurreição. Eles estão esperando a cura, mas Deus quer que morra. Precisa passar por um processo de morte. Eu avanço. Eu vou terminar com Paulo, nesses minutos, para a gente orar. Porque depois vem o Cezinha. Eu batizo com água, irmãos, mas depois de mim vem um mais poderoso do que eu. Quando a gente olha para Saulo de Tarso em Atos 9, essa semana passada eu assisti, a Netflix lançou, e agora, já esses dias, o Paulo, o apóstolo de Cristo, está na Netflix agora, que se você não assistiu, queria muito que você assistisse. Paulo, apóstolo de Cristo. A minha esposa assistiu ontem com a minha filha. E ela me ligou hoje de manhã e disse: ontem nós dormimos e a Estherzinha dormiu aqui na cama comigo e a gente estava assistindo Paulo, apóstolo de Cristo. Eu comecei a assistir e não consegui parar, e foi muito forte para mim. Mas quando a gente olha a história de Paulo, apóstolo, e a maneira como ele perseguia, como ele matava, isso tudo em nome de Deus. A grande cegueira da vida de Paulo era a religião. Ele matava em nome de uma religião. Ele acreditava naquilo com todas as forças dele. Ele era fariseu, ele era um judeu e era com força. E ele não fazia nada daquilo simplesmente por fazer. Havia dentro do coração dele uma cegueira. Por isso que aquelas escamas que caem dos olhos dele é literalmente as escamas da religião. Porque a religião sempre matou, está matando e vai matar. Não é isso? A religião é uma desgraça. A religiosidade é um negócio, é um câncer. Que vai carcomendo isso. E quando Saulo está indo para Damasco e ele se encontra com Jesus, e Jesus diz: Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele não entende que perseguindo a igreja, ele está perseguindo o próprio Jesus. E Jesus diz: eu sou Jesus, a quem você persegue. Agora, Saulo, entra em Damasco, vai na casa de lá na rua direita, na casa de um Simão, fica lá, e eu vou mandar alguém. A partir daquele momento, eu quero que você acompanhe comigo, porque são 3 dias e 3 noites. Assim como o processo de Jonas, foram 3 dias e 3 noites.
Foi um processo de morte. Naqueles 3 dias, imagina Saulo, era um homem poderoso, rico, ele chega na casa de Simão, Simão diz assim, quer um pouco de água, Saulo? Ele diz, não, eu não quero. Vamos fazer uma sopa, vamos comer alguma coisa, vamos fazer um peixe, um pão. Não quero nada. E Saulo vai para algum lugar, e ele passa 3 dias sem comer e sem beber. Deus está levando Paulo por um processo de morte, porque aquele Paulo perseguidor, aquele Paulo religioso, precisava morrer para ressuscitar. O Paulo queria cumprir o propósito, que ia correr a corrida. É por isso que Saulo diz assim, eu já morri, eu já fui crucificado com Cristo, não mais vivo eu. Aquele primeiro passo, aquele Saulo cheio de ódio, aquele homem com as mãos cheias de sangue, aquele cara precisava morrer. E aqueles 3 dias foi um processo de morte. E quando vem Ananias impõe as mãos sobre ele, e aquelas escamas caem, a escama da religião, da dureza, aquele homem implacável. Agora nasce aquele Saulo que escreve 1 Coríntios 13, é o amor, é capaz de tudo, é o amor, é o caminho mais excelente, não é o caminho da perseguição, não é o caminho de matar, de espancar, não, é um caminho mais excelente, não é um caminho que você morre para viver, é um caminho que você se entrega, em que a vida para mim é Cristo, e o morrer para mim também é Cristo. Ele entende isso. Deus precisava levar aquele homem que estava vivendo uma religião, para viver uma experiência verdadeira do que é evangelho. E não se vive a experiência do evangelho sem passar pela morte e pela ressurreição. E as escamas caem. Eu quero terminar com vocês. Porque é muito difícil para nós, quando a gente olha e a gente percebe que no decorrer da caminhada a gente vai perdendo a rota. Se você ler bem detalhadamente a história de Esther, você vai ver que a rainha Esther, ela se perdeu dentro do palácio. Porque quando o primo dela vai falar com ela e vai dizer que a morte está batendo na porta, ela não vai nem falar com o primo. Ela manda comida para o primo, ela manda roupa para o primo. Porque quando você está rico e poderoso, quando você está no palácio, é mais fácil dar dinheiro e roupa. Mas o primo da Esther, ele diz, eu não quero nada disso. Diga para ela que não foi para isso que Deus colocou ela lá dentro. E que se ela não acordar nesse momento, vai ficar difícil. Será que não foi para esse momento que Deus colocou ela lá? E aí, a Esther, o que ela faz? Ela propaga um jejum, 3 dias e 3 noites. Aquele processo de jejum não foi simplesmente para ela falar com o rei, mas era um processo porque ela também precisava passar pelo processo para que a missão dela, para que a vida, para que o propósito pudesse ressuscitar dentro dela. Às vezes nós nos perdemos. Às vezes nós nos perdemos dentro do palácio. Às vezes nós nos perdemos dentro da igreja. Eu gosto muito de Daniel, porque quando as portas do governo se abriram para Daniel na Babilônia, ele não fechou as janelas para Jerusalém. Esse é o segredo, irmãos, de nós não nos perdermos no meio do caminho. Quando o governo fechou a porta para Daniel, ele continuou com as janelas abertas para Jerusalém. Ele não se perdeu na Babilônia, ele não se perdeu no governo, ele não se perdeu no poder, ele não deixou o coração dele ser corrompido. Mas eu olho para Esther, e a Esther em algum momento ela perdeu isso. Então aqueles 3 dias, não era só
para Deus mover o coração do imperador, do rei, mas era também para ela se preparar, para que ela pudesse se apresentar, para que ela conseguisse o favor, para que ela cumprisse o propósito. Eu queria que essa manhã você parasse e pensasse comigo. Existem áreas da sua vida, e eu sei que existe, que assim como eu, a gente vem lutando há muito tempo. Quando eu parei e Deus, a luz de Deus brilha, quando você chega diante de Deus e a luz brilha mais forte, e você começa a olhar as suas misérias, as suas mazelas, eu me peguei 20 anos pastoreando e 20 anos lidando com coisas, dizendo, Deus muda, Deus cura, e Deus disse, Jetro, eu não vou curar isso. Isso precisa morrer, Jetro. Isso precisa morrer dentro de você. Jetro, você precisa experimentar o poder da ressurreição. Só a morte resolve isso, Jetro. Meus filhos, existem coisas na sua vida que precisam morrer. Lázaro era amigo de Jesus, mas Lázaro precisava morrer. Existe um Lázaro que precisa morrer dentro de você. Existem coisas que não dá mais para administrar. Existem coisas que o poder da cura não vai resolver, que só o poder da ressurreição vai poder mudar a sua história. Porque é morrendo que se vive. E morrer é muito difícil. Desista de ser Deus. Desista de controlar as coisas. Desista de dizer para Deus o que Ele precisa fazer. Só morra. Só se entrega. Vamos ficar de pé essa manhã. Pessoal da banda aí, eu gostei, viu, Cezinha? Você é outro César, né? É o Cezinha também. Cezinha, o Elias falou, cara, que voz esse moleque tem. Falei, rapaz, o bicho é magrinho, mas tem uma voz de trovão, né? Mas ele é seco assim, mas ele come, viu? Ontem eu ouvi. Isso deve ser verme, né? Rapaz, porque ele come com força. Dá um mi aí pra nós, Cezinha. Vamos ver se essa banda é boa mesmo. Quando o cara fala assim é complicado, hein? Gosto de fazer a banda. Vou pegar aí, moçada. Vamos ver se vocês... Quem sabe faz ao vivo. Eu gosto de uma canção que diz assim: se eu me humilhar, tô com mi. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar tudo que... bandinha, o inclinarás os meus ouvidos ao meu clamor. Agora já dá. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar tudo que tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Vamos orar. Senhor, nós queremos nos entregar, Senhor, nos humilhar diante do teu altar, porque só o Senhor é Deus. Pai, Jesus chegou lá em Betânia, e eu quero declarar em nome de Jesus, nós cremos o Senhor está aqui essa manhã. Existem áreas da nossa vida, Deus, que nós estamos lutando há muito tempo. Existem pastores e líderes aqui, Senhor, que têm gemido, que têm chorado, dizendo: me cura, me liberta.
Mas hoje, Senhor, nós queremos nos entregar, nos humilhar completamente diante do Teu altar, Senhor, e sacrificar aquilo que custa para nós. Nós queremos, como Josué, construir um altar de 12 pedras no meio do Jordão, Deus. Nós queremos nesse altar, Senhor, entregar o nosso Isaac, entregar todos os nossos direitos, todas as nossas reivindicações. Nós abrimos mão dos nossos achismos, nós abrimos mão dos nossos direitos. Nós não queremos mais, ó Deus, nós abrimos mão do controle, Deus. Nós dizemos: seja feita a Tua vontade aqui na terra, como a Tua vontade é feita no céu, Deus. Meu Pai, como o apóstolo Paulo disse em Filipenses 2:5, haja em vós, irmãos, o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Meu Pai, que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Nós queremos nos esvaziar, Deus, porque o Senhor só pode encher o que está vazio. Nós entregamos os nossos direitos, nos tornamos servos obedientes, e obedientes até a morte, e morte de cruz. Nos ajude nessa entrega, Deus. Nos ajude a morrer, Deus. Oh Deus, alguns aqui, assim como Jonas, foram lançados de muitos barcos. Alguns aqui já passaram por várias igrejas, outros já passaram por famílias, alguns estão passando de relacionamento em relacionamento, estão sendo jogados de barco em barco, estão reclamando: por que me jogaram? Por que me jogaram do barco? Por que nada dá certo? Por que eu não paro em emprego nenhum? Por que a minha cela não dá certo? Por que eu fico passando de ministério em ministério e não dá certo? Senhor, nós não queremos mais ser jogados do barco. Nós queremos nos humilhar e dizer: Deus, mata em nós o que precisa morrer, Deus. Nos ajude a encarar as nossas dores. Nos ajude, Senhor, a encarar as nossas mazelas. Existem feridas tão profundas, Pai, mas nós precisamos ser tratados. Tira as escamas dos nossos olhos. Não nos permita nos perder, Senhor, no meio da caminhada. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Diga amém. Dê um forte aplauso a Jesus.